sabe quem escreveu a Bíblia? E se eu te dissesse que não foi quem você pensa? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Sendo já inscrito, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, aquilo tudo que você já sabe. Mais um aviso importante. A resenha desse livro, esse vídeo de modo geral, não tem como objetivo ofender ninguém, nem ridicularizar a fé de ninguém, é só uma discussão, mas o que você crê ou deixa de crer não é problema meu, certo? Independentemente disso, eu acho que esse vídeo vai ser talvez o vídeo mais polêmico do canal, porque é um livro muito polêmico. Vamos começar falando do autor. Bom, o autor, o nome dele é Bart D. Ehrman. Ele era um cristão assim muito devoto. Ele é tão devoto que ele resolveu estudar a Bíblia a fundo. Ele se matriculou em cursos superiores, aprendeu línguas antigas e se transformou em um acadêmico com foco na Bíblia mesmo. E ele escreveu esse livro, Quem Escreveu a Bíblia, contando pra gente como foi que o Novo Testamento foi escrito. Ele vai falar um pouquinho também do Antigo Testamento, mas é assim, de forma bem breve. Ele vai focar mais na questão do Novo Testamento. E é um livro, assim, muito polêmico, com revelações bombásticas. Eu acho que você já percebeu que ele vai contestar essa ideia de que a Bíblia foi escrita por Deus ou que foi escrita por pessoas inspiradas diretamente pela luz divina ou algo assim. Ele vai falar que a história foi completamente diferente e é uma história realmente muito interessante. Ele vai dizer que na época que o Novo Testamento foi escrito, existiam muitas falsificações. O processo de falsificação era uma coisa relativamente comum na antiguidade. Não é só hoje que as pessoas falsificam coisas. As pessoas antigamente também faziam isso. E nos primórdios da igreja cristã existia muita discussão, muita divergência em relação a quais eram os verdadeiros princípios da fé. Então, ainda hoje não existe uma igreja unificada. A gente pode ver por aí que existe, por exemplo, vários tipos de igreja. Tem igreja católica, dentro da igreja evangélica tem várias denominações, tem a igreja ortodoxa, tem a igreja copta. E nos primórdios da igreja também tinham várias igrejas que tinham visões diferentes sobre o que deveria ser o cristianismo. E todas essas igrejas, como as igrejas hoje em dia, achavam que a visão delas estava correta e a visão das outras igrejas estava errada. Então, elas tentavam convencer as pessoas de que elas tinham a verdade e as outras igrejas estavam ou simplesmente equivocadas ou mentindo. Mas isso era uma coisa difícil de fazer. Hoje em dia também é muito difícil. Os diferentes pastores, padres, etc., discutem uns com os outros o tempo todo e até agora não se achou nenhuma solução para esse embate. E naquela época não era diferente. E o que muitas pessoas faziam? Elas queriam que a sua visão tivesse uma autoridade. E a melhor forma de você conseguir uma autoridade era dizer que a visão que aquela igreja específica estava defendendo provinha de algum dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas falsificavam textos e diziam que esses textos eram de autoria de Pedro, de Paulo ou de algum companheiro de Pedro e Paulo. Isso era uma coisa que era bastante comum. E isso era sabido na época também. A gente vai ver no livro que já na época as pessoas discutiam falsificações. E, ao contrário do que outros estudiosos vão dizer, isso era muito mal visto. Como hoje em dia, né? Ninguém gosta de ser enganado, de ser ludibriado. Na época também era assim. Então as pessoas criticavam muito fortemente
os falsificadores, o que não impedia de haver falsificações em nomes de praticamente todos os apóstolos e vários evangelhos que não eram, na verdade, escritos pelos apóstolos. A questão principal é que nem sempre as pessoas conseguiam identificar um texto falso. E aqui vem a proposição mais bombástica do livro. O autor vai dizer que alguns desses textos falsificados, eles entraram no cânone do Novo Testamento. E aqui eu trouxe até uma lista dos textos que ele diz que são falsificados, que não foram escritos pelos autores que se alegam serem os autores desses textos. Ele vai dizer que Timóteo 1 e 2 e Tito são atribuídas a Paulo, mas não são cartas autênticas, não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer o mesmo de Pedro 2, vai dizer a mesma coisa de cartas como Efésios e Colossenses e outros escritos como João 1 e 2, Hebreus e Apocalipse. Então, o que ele está dizendo é realmente muito controverso. Ele vai dizer que esses textos forjados são agora parte da Bíblia que bilhões de pessoas no mundo todo seguem como se fosse realmente a palavra de Deus, mas que, academicamente falando, são vistas como textos forjados. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como é que é possível estabelecer que esses textos e outros são falsos? E o autor vai falar, ele vai mostrar pra gente em vários e vários capítulos como é que esse processo funciona. Ele vai dizer, por exemplo, que são analisadas coisas como conteúdo teológico, por exemplo, o que um autor diz em relação a princípios da fé, e ele vai dizer que você encontra no Novo Testamento contradições a esse respeito. Por exemplo, um texto que é atribuído a Paulo diz algo específico em relação a uma questão teológica, e aí em outro texto ele se contradiz, o que leva a entender que um dos textos não foi escrito por ele. Tem questões também como a estrutura da carta. Toda vez que a gente escreve, cada um de nós, a gente tem um estilo que é particular nosso. O jeito como a gente constrói frases, o tipo de palavras que a gente costuma usar. Isso é válido para todo mundo. Analisando essas características linguísticas, a gente pode perceber quando um determinado texto não vem de um autor, porque ele difere muito do estilo e do conteúdo que esse autor geralmente usa. E a gente vai ver que tem questões históricas também. A gente vai ver que algumas vezes os textos fazem referências a acontecimentos que aconteceram muito tempo depois do tempo que as cartas foram alegadamente escritas. E a gente vê textos que se preocupam com questões que não eram questões na época dos apóstolos, que foram questões que se tornaram importantes, às vezes, séculos depois. E o autor vai mostrar para a gente também que as falsificações, elas não acabaram ali no período da Antiguidade. Tinha falsificações na Idade Média, tem falsificações até na Idade Moderna. Tinha falsificações, falsos evangelhos que surgiram ali até no século XIX, final do século XIX. Então, é um fenômeno, assim, que nunca acabou. Obviamente, isso é uma questão bastante delicada para, eu diria, todas as igrejas. Porque você está, na verdade, questionando a legitimidade do Novo Testamento. Assim, não é uma questão que a mim incomode, mas eu sei que por ter tantos cristãos no mundo, vai ser, se esse livro for mais conhecido, vai ser realmente muito polêmico. O autor, por conta desses estudos que ele fez da Bíblia, ele deixou de ser cristão. E é uma coisa que eu entendo. Então, é um livro assim... eu me pergunto por que ele não é mais conhecido, porque pelo tema assim bombástico ele deveria ser muito mais discutido.
Mas enfim, é um livro muito interessante, até para quem quer conhecer como era a igreja primitiva ali nos primeiros séculos do cristianismo, quais eram as questões que circulavam, é bem bacana. É um livro que, apesar de mostrar para gente essa questão acadêmica, é um livro de fácil compreensão. Ele não tem uma linguagem assim muito rebuscada, é uma coisa feita bem para o público de modo geral. Eu achei bastante interessante. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, comentem se isso faz alguma diferença para vocês, caso vocês sejam cristãos. E é isso, não se esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ah, só para esclarecer, porque eu acho que pode ter ficado confuso, para mim não faz diferença porque eu não sou cristã, não porque eu esteja ignorando toda essa discussão e todas as provas que o autor entregou nesse livro. Só para ficar claro aqui. Certo, agora sim. Agora eu vou. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.